Profissional de enfermagem pode ser obrigado a cobrir outro setor do hospital? Carolina já estava acostumada à rotina intensa do hospital. Enfermeira dedicada e comprometida, trabalhava há 5 anos na pediatria, setor no qual se especializou e onde se sentia segura. Mas naquela noite, seu plantão tomou um rumo inesperado. Minutos antes de assumir seu posto, a supervisora de enfermagem se aproximou apressada. Carolina, vamos precisar que você cubra a UTI adulto hoje. 2 enfermeiros faltaram e estamos sem pessoal suficiente. A frase caiu como um choque. A UTI adulto nunca havia trabalhado lá. Seu conhecimento técnico era voltado ao cuidado infantil, o manejo de equipamentos, as doses medicamentosas, os protocolos, tudo era diferente. Mas eu nunca atuei na UTI adulto. Não tenho treinamento para isso, Carolina argumentou. Sei disso, mas estamos em uma situação emergencial. Todos os leitos estão ocupados e precisamos de alguém agora. A enfermeira sentiu um frio na barriga. Era sua responsabilidade garantir o bem-estar dos pacientes, mas trabalhar em um setor sem preparo adequado era um risco enorme. A partir de agora, vamos entrar em um grande dilema e muito comum na enfermagem. Para facilitar o entendimento, para o aprendizado, devemos entender que há 2 situações para este caso. Vamos falar sobre a primeira situação. Quando o profissional de enfermagem não tem competência técnica, mas é ordenado pela chefia a ir trabalhar em outro setor. O pedido lhe trouxe um dilema ético e legal. Como profissional de enfermagem, seu compromisso era com a vida, mas também com a segurança do paciente. Se aceitasse a transferência sem preparo adequado, poderia cometer erros graves, colocando em risco não apenas os pacientes, mas também sua própria carreira. Carolina lembrou-se do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que protege o enfermeiro de ser obrigado a atuar fora de sua competência. O artigo 13 do Código estabelece que nenhum profissional pode ser forçado a realizar procedimentos para os quais não tenha conhecimento técnico ou treinamento adequado. Além disso, a Lei nº 7.498/1986, que regulamenta a profissão, determina que os enfermeiros devem atuar dentro de sua área de competência. Isso significa que Carolina não poderia ser obrigada a assumir um setor para o qual não estivesse treinada. Se aceitasse a transferência, poderia ser responsabilizada por negligência, imprudência ou imperícia, podendo responder a um processo ético no Conselho Regional de Enfermagem, COREN, e até judicialmente. Se eu assumir esse plantão e algo der errado, a responsabilidade será minha? Perguntou a supervisora. A resposta veio seca. Sim, mas precisamos confiar no seu conhecimento como enfermeira. Carolina sentiu um peso nos ombros. Sabia que se algo acontecesse, poderia ser considerada culpada. Diante desse impasse, ela decidiu se posicionar. Se eu for para a UTI, preciso de respaldo formal de que estou sendo deslocada para um setor no qual não tenho experiência. Quero um documento assinado pela gestão do hospital, deixando claro que estou sendo realocada sem treinamento prévio. A supervisora hesitou. Isso não é necessário. É necessário sim. O Código de Ética me protege disso. Se eu errar em algo, não quero ser responsabilizada sozinha. A supervisora suspirou, olhou para os lados e finalmente cedeu. Vou tentar reorganizar a equipe de outra forma. Carolina não respondeu. Sabia que a enfermagem exigia flexibilidade, mas também sabia que a flexibilidade não podia sobrepor a ética e a legalidade. Trabalhar sem preparo não era apenas um risco, era ilegal. Agora vamos para a segunda situação, quando o profissional já conhece a rotina do setor. Mas e se a situação fosse diferente? Se Carolina já tivesse trabalhado na UTI antes e soubesse manejar os equipamentos, administrar medicamentos e seguir os protocolos? Muitos profissionais de enfermagem são deslocados para outros setores, mesmo sem ser sua área principal de atuação, mas porque já possuem experiência anterior naquele ambiente. Se esse fosse o caso de Carolina,
seria difícil recusar a transferência, pois não haveria justificativa técnica para negar a assistência. Se a profissional já trabalhou no setor, conhece a rotina, os equipamentos e os procedimentos, o hospital pode exigir que ela vá. A recusa, nesse caso, poderia ser vista como falta de colaboração e até levar a advertências ou punições administrativas. A questão legal muda nesse cenário. Como Carolina já teria capacidade técnica para atuar na UTI, sua recusa poderia ser interpretada como insubordinação, a menos que houvesse um motivo legítimo, como sobrecarga de trabalho, fadiga extrema ou condições inadequadas de segurança. Ainda assim, a obrigatoriedade deve seguir algumas regras. O hospital deve garantir condições seguras para a atuação do profissional. Não pode haver sobrecarga excessiva de trabalho. O enfermeiro deve receber suporte da equipe do setor para se readaptar rapidamente. Se Carolina tivesse experiência prévia na UTI e a supervisora insistisse na realocação, sua recusa poderia trazer consequências. Mas, se ela nunca tivesse trabalhado lá e não se sentisse capacitada, não poderia ser obrigada a assumir. Conclusão: a enfermagem entre a ética e a necessidade. A realocação de profissionais de enfermagem para outros setores do hospital pode ocorrer, mas precisa respeitar limites técnicos e legais. Se o enfermeiro não tem capacitação técnica para atuar em um setor, ele não pode ser obrigado a ir. Se o enfermeiro já trabalhou no setor e tem competência para atuar, o hospital pode exigir sua realocação. Carolina passou aquele plantão refletindo. Se um dia precisasse atuar na UTI, o hospital deveria treiná-la adequadamente antes de simplesmente realocá-la. E para os profissionais de enfermagem que vivem esse dilema todos os dias, a lição era clara. Entre o compromisso com a saúde e os limites da profissão, o equilíbrio é essencial para proteger tanto os pacientes quanto os próprios enfermeiros.